Jesus ele não chama os mais preparados, mas ele prepara aqueles que ele chamou. Bom dia a todos, hoje é domingo, hoje é dia 16 de março, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Que o Senhor derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, o poder do Espírito Santo neste domingo, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 18. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe as nossas casas, as nossas famílias. Pedimos, Pai, que o Senhor também perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, perdoa também as nossas fraquezas e dá-nos o entendimento por meio do Teu Espírito, da Tua Palavra, em nome de Jesus. Por gentileza, não esqueça de verificar se você é inscrito no canal e também, se você gostar, claro, dar like. E hoje, às 19 horas, nós temos o culto e você é o nosso convidado. Então, como nós falamos aqui, Jesus ele nunca chamou os mais preparados, mas ele preparou aqueles que ele chamou. E Mateus capítulo 4, verso 18, que é o nosso texto nesta manhã, diz assim: Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Que o Espírito Santo nos dê o entendimento e a compreensão da palavra do Senhor nesta manhã. Como eu disse no início, o Senhor ele não chama os mais preparados, mas ele prepara aqueles que ele chamou. Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse momento aqui poderoso que acontece nas Escrituras, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. E não só chama os primeiros discípulos, mas ele está iniciando o seu ministério. O seu ministério pregando arrependimento, pregando que o reino de Deus é chegado, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, libertando os cativos. Então nós vemos que enquanto Jesus ele estava caminhando ali à beira do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Pedro e André. E eles lançavam redes, porque eram pescadores, e ele disse para eles: olha, sigam-me, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens, não mais somente de peixes, mas eu vou usar o talento que vocês têm para pescar peixes. Vocês vão pescar homens agora. E imediatamente eles deixaram tudo e os seguiram. E nós vemos a mesma coisa que aconteceu com Tiago e João, que estavam no barco com seu pai, consertando e lavando as redes. Então Jesus também os chama e eles imediatamente seguem Jesus. Então depois desse episódio, nós aprendemos aqui na palavra do Senhor que Jesus começou a pregar. Jesus começou a curar e a transformar vidas. E as multidões passaram a seguir Jesus. Então quando nós paramos para imaginar, hoje já faria, já seria algo extraordinário. Mas você imagina naquele tempo, então, aquelas pessoas que eram, como diz ali a palavra, enfermos, doentes, lunáticos, endemoniados, sendo curados, libertos. Você pode imaginar a vida delas sendo transformada? E quando nós trazemos isso para nós, Jesus ele quer transformar as nossas vidas da mesma forma. Ele quer transformar a tua vida, a tua família, a tua casa. Jesus ele nunca se nega quando nós o chamamos, quando nós
entregamos a nossa vida para Ele, Ele vai transformar as nossas vidas. E o que nós aprendemos aqui? Que primeiro, Jesus ele chamou pessoas comuns, como eu e você. Ele não chamou vamos dizer assim, uma nata da sociedade, né? Uma nata da cultura. Não, ele chamou pessoas comuns. Pedro, Tiago, João, André, não eram mestres da lei, não eram rabinos, mas eram pescadores. Homens simples, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E nós encontramos isso ali em 1 Coríntios 1, 27. E quando nós olhamos para esse texto, você pode pensar, mas será que o Senhor vai fazer isso na minha vida? Vai. Porque quando nós vamos lá no final do Evangelho de Mateus, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Ide e fazei o quê? Discípulos. A partir do momento que nós nos tornamos discípulos de Jesus, verdadeiros, nós entramos dentro desta realidade, onde nós vamos ser capacitados por Ele. Ele não chamou os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Uma segunda lição que nós podemos tirar daqui é que quando Jesus nos chama, Ele exige, por outro lado, uma resposta imediata. É isso que nós encontramos aqui. Eles deixaram tudo sem hesitar. O chamado de Deus para mim e para você, ele também requer de nós esta fé, esta prontidão em responder. É isso que o chamado de Deus exige de nós. Deixarmos tudo. Jesus, a partir desse momento, ele passa a ser o nosso Senhor. E nós, os seus servos. Então, o servo faz tudo aquilo que o Senhor manda. Ele não tem mais vontade. Amém? Mas ele é guiado por Jesus. E a palavra de Deus diz que o plano de Deus para as nossas vidas é bom, perfeito e agradável. Ele sabe o que é melhor para nós. E por fim, uma terceira aplicação que nós temos aqui é que o reino de Deus, ele sempre se manifesta com poder. Jesus ele não apenas ensinava, mas ele também curava. Jesus ele libertava, ele transformava a realidade das pessoas. Por onde ele passava. Então o evangelho, ele não é só palavras, mas ele também é demonstração de poder, que é o que nós encontramos lá, palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, não em sabedoria de palavras, mas no poder do Espírito Santo. Quando nós aplicamos esse texto para a nossa vida, para as nossas vidas, nós temos que nos perguntar, será que hoje eu estou pronto para seguir Jesus? Porque Jesus ele continua chamando discípulos, ele chamou a mim e a você. Talvez ele hoje esteja pedindo para mim, para você, para deixar algo para trás. Um medo, uma insegurança, alguma coisa que nós estamos apegados para viver algo muito maior no reino de Deus. Mas para isso nós precisamos confiar em Jesus. Como nós vemos que Pedro, Tiago, João, André confiaram. Quando Jesus os chamou, eles deixaram tudo para trás. Eles abandonaram as redes. Amém? E eles seguiram Jesus para fazer a vontade de Jesus. Muitas pessoas dizem para mim assim, pastor, quando isso estiver resolvido na minha vida, quando isso estiver pronto na minha vida, aí eu vou fazer, aí eu vou seguir Jesus, aí eu vou começar a ler a Bíblia, aí eu vou começar a orar mais. Não espere estar pronto. Porque Jesus não chamou homens que estavam prontos. Amados, não espere estar pronto. Porque é no caminho com Jesus que a preparação acontece. Ninguém vai ser chamado estando pronto, mas ele vai chamar aqueles que estão dispostos, disponíveis, aqueles que estão dispostos a abrir mão de qualquer medo, de qualquer apego, de qualquer insegurança e colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Então não espere estar pronto, porque é no caminho que ele prepara, ele nos prepara, que a preparação acontece. E para nós terminarmos nesta manhã, eu quero dizer para você que o chamado de Jesus, ele nunca foi e nunca será para espectadores. Não é esse o chamado de Jesus. Não é para espectador, para sentar num banco de igreja e ficar assistindo um culto simplesmente. Mas ele é para discípulos.
discípulos, amados, que põem a mão na massa, que andam com fé, que não ficam esperando, sabe, alguma coisa extraordinária acontecer, mas creem no chamado de Deus e creem que a preparação vai acontecer no caminho. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou, não abra mão disso. Porque Jesus não chama espectadores, mas chama homens e mulheres para serem discípulos. Ele não te chamou para ficar assistindo, mas Ele te chamou para ação, para andar com fé, para agir com fé, e Ele vai te capacitando nesse caminho. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe com toda sorte de bênçãos, abençoe a nossa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã também, porque nós não queremos, Senhor, sermos espectadores, porque um dia nós vamos estar diante do Senhor para prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos e também daquilo que nós deixamos de fazer. Por isso nos ajuda, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Abençoa cada família aqui representada com paz, com esperança, com amor, com saúde, com proteção, em nome de Jesus Cristo. E nós te damos toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar você, hoje 19 horas nós temos o culto, não esqueça. E também, se você gostou, compartilhe com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos todos os dias por todos os pedidos que são entregues aqui. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.